Alô, alô. Boa noite. Peraí, gente. Cadê o Brunão? Bruno Garrote. Boa noite. John, meu amado sócio, parça. Pai do Pedro. Pedro chegando aí, né? Escuta, Garrote, será que o Garrote já tá na área? Raquel, Garrote já tá na área? Neto. Oi, Neto. Tudo bom? Ai, 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 ai. Bruno Garrote. O papo da noite. Vamos entender melhor toda essa onda da parte da filosofia. Aham, chegou aqui. Garrote.bruno. Bruno. Tá aí? Bruno, você tá aí? Eu não tô te vendo assim na tela. Qual foi? Ah, não, agora que teu. Peraí, Bruno. Tô lesado aqui. Go live with garrote.bruno. He's the man. He is the man. Aí, deu? Tava pedindo pra eu conseguir entrar aí. Só assim pra gente se ver, né? Pois é. Boa noite. Boa noite. Como tá? Começou a fazer uma obra agora aqui do lado. Vocês estão escutando bem? Qualquer coisa eu posso mudar de lugar. Tá, ok? Tá ok. Ah, Tô beleza. escutando nada, tô só escutando a tua bela voz. Ótimo. Ó, Muito bom. Então, vamos lá. Gente, para quem não conhece, o Bruno eu conheço já assim há alguns anos, não sei precisar quantos, né? Quando o Bruno começou a participar na gênese da história toda, numa parceria junto com o João com as aulas de filosofia, né? Quando eram os sim. módulos dos cursos ligados tão somente a, ao modelo dos trabalhos do Sr. Iyengar, né? E para mim foi assim, dei até acho que participando para o próprio Bruno, né, Bruno? Você nunca, acho que escutou isso de mim. Foi muito interessante a entrada. Tua fala, toda a colocação das aulas, porque não raro, pelo menos para dentro da comunidade raiz minha, dentro dos praticantes de Iyengar, em geral, a tônica toda da parte do que a gente chama a parte da filosofia. Então, mas agora, quando que entra a parte da filosofia, o interesse pela filosofia, ele vem, mas ele fica, óbvio, estou generalizando, né? Muitas vezes encerrado dentro dos Yoga Sutras de Patanjali, dessa obra, que é maravilhosa, que é um gênio e que está ali com, né, com tantas informações, com tantas, como é que fala? Quando cada autor faz a sua leitura, né? O próprio Interpretação. senhor Iyengar é um deles, enfim, os comentários, né? Essa é a palavra que eu queria lembrar. Sim. Mas por que que para mim foi disruptivo e para muitas pessoas que entram em contato também com a tua aula e tudo mais? Porque tem o tema todo de trazer a história, é aportar um pouco, né? Para mim me vem muito aquela memória de tempos de aula de história mesmo, de colegial, ginásio colegial, né? Então tinha Claro. uma coisa assim que era a linha do tempo, né? E aí tinha ali lá, né, período clássico, tinha renascentismo, tinha isso, tinha aquilo, até a Primeira Guerra. Então tinha uns dentes, né, como se fosse uma régua, com Claro. aqueles dentes, né?
com os puxadinhos, assim, que a gente ficava memorizando data e os acontecimentos. Então foi muito bacana, assim, foi poder olhar aquela régua, né? Que é uma régua que nunca vai terminar, né? E o dia que a gente se iluminar, a gente vai entender que a régua também não existe, né? Esses pontinhos, essas linhas, né? Essa loucura toda é para que a gente possa não pirar muito e poder organizar e ter um ponto de partida, né? De análise. E aí eu fui me dar conta que eu estava assim dentro de um dentinho só. Eu estava Claro. paralisada naquilo ali, que já é uma vastidão, né? Que é maravilhoso a obra, os sutras, pelo amor de Deus, é lindo tudo que está ali, mas era um dente. Aí o Bruno vem e ele fala assim, ó, mas tem esta história e desmembramentos e coisas que estão mais certas, outras menos, porque tudo tão antigo, tudo com tantas leituras, tudo com tantos vieses, né? Mas é Sim. muito belo, que eu acho que uma coisa que é do teu gênio e da tua força, para os que já tiveram em aula com você, é como você consegue trazer esse panorama que é gigante, né, de momentos da história, dentro do contexto da história da Índia, todas as filosofias, mas sem criar, mesmo dentro da sala de aula, partidos, Claro. né? Isso é Uhum. certo, isso é errado, isso é muito mais certo, isso é muito mais errado. Não, você traz aquela pílula efervescente, né? Ela tá Claro. ali compacta, enquanto você não bota na água, tem ali, né? Ela tem ali um tamanho, ela tem, né? Ela é mais dura, enfim. Aí você joga na água, a água somos nós ali, esse mar de alunos, né? E aí a gente Claro. vai efervescendo junto com aquilo. Então, vai diluindo a coisa, não é, né? Você não fica com aquela coisa, você não entrega aquela pastilha fechada, do tipo, engole aí, a seco, Claro. né? E a gente fica, bom, então tá, né? Às Sim. vezes digere, às vezes não. Fica um pouco, né? Então essa é muito analogia e é o que eu queria colocar para você, porque não é de todos os professores e eu acho que é uma fortaleza sua, então muito obrigada por seguir conosco na ESISP, nos trabalhos da FAF, né? Como amigo, antes de mais nada, né? Muito bom. Agradecido. Para mim é isso, né? Na verdade é uma ousadia, eu sinto também, desses cursos, desde lá atrás, né? Que já faz alguns anos, né, que a gente conversa e, de certo modo, é isso. É uma ousadia, né? De trazer essa possibilidade de abertura, né? Porque é isso, igual você falou, tradicionalmente se traz muito esse peso, né, para o Yoga Sutra, que tem a sua importância, claro, dentro da história, né, mas que é um ponto, né, assim, e é uma ousadia pensar, bom, mas e aí, o que está acontecendo além disso, né? Então, todo mundo está indo mais ou menos para um lado, então fazer algo um pouco diferente ou muito diferente é uma ousadia, né? E Uhum. confiar nisso, e confiar que Confiar. vai dar certo, e confiar na abertura, né? Toda abertura é desafiante, É né? desafiante. E isso que você trouxe, para mim foi uma ótima oportunidade, porque nem todos os cursos dão essa possibilidade, né? Às vezes, não, Uhum. vamos ler Yoga Sutra, vai passar isso, ou essa aula vai ser isso. Então, ok, mas ao mesmo tempo, mais ou menos, né? Porque a história é muito grande, né? A E a história gente é está muito só grande. um pedacinho. E é muito curioso isso que você traz de tomar partido, porque acaba que essa coisa da efervescência a gente vê nas aulas, né? Porque às vezes solta uma pílula e cria reações, né? No corpo mesmo, assim, né? Nossa, mas eu escutei desse jeito de um mestre, de outro, né? Então Uhum. crio, mas eu aprendi assim e tá tudo bem, né? Mas essa importância que eu acho que a gente vai conversar talvez mais dessa diferença dessa diferença e a complementariedade também entre tradição e academia, né? Uhum. Então, tradição ou escolas ou enfim, sectos, né, ou qualquer que seja a identificação que você tá, claro que tem os seus imaginários, tem as suas linhas, né, as suas mitologias, né, tem tudo isso e tá tudo bem, né, dentro de uma tradição. Só que é importante a gente ver a partir da história também, né, da academia, porque a tradição Uhum. sempre é uma tradição dentro dela mesma, né? Então ela vai trazer os seus comentários, vai trazer as suas interpretações dentro do que ela acredita, né? Então entra um pouco do lado um pouco da crença, né? Da fé, que está tudo bem, que também é parte do ser humano, né? E é super bom a gente se identificar, né? Com algo, mas também é super legal a gente ter esse aspecto maior, esse arco, né? Da história. Uhum. Uhum.
Maravilhoso. E algumas coisas que eu estava pontuando aqui que eu acho que tem a ver para o bate-papo de hoje é, por exemplo, como, com que grau, com que peso, ou como você veria essa importância do estudo teórico da prática de yoga. Agora, óbvio, fazendo assim, não tão óbvio, mas assim, né? Que aí teria que entrar o que é para você a prática de yoga, né? Tá. Então, de novo, generalizando, né? Tomando a prática de yoga como aquela onde o aluno se desloca até o estúdio de yoga para praticar yoga, Super. né? Então, partindo desse pressuposto, assim, como que é para esse aluno que de repente frequenta ali a tua academia, o teu estúdio, ou enfim, né? 2 vezes por Claro. semana, então, e aí? E como que é essa parte da teoria? Como que como você vê isso? Sim. Tem que estar lá, não tem que estar lá, o aluno tem que buscar, não tem que buscar, o professor tem que necessariamente entrar com isso dentro de uma prática, quiçá mais física, né? Enfim, Uhum. como você Claro. tatearia um pouquinho? Bom, acho que tem várias questões, mas é bem isso. A importância da teoria, eu acho que ela é importante, né, de forma geral, para dar um rumo, né? E não somente o rumo para onde é que você quer ir, mas então também de onde é que você partiu, né? Então ela dá tanto o rumo, né, o horizonte, mas ela também traz, de certo modo, a referência a partir de onde você olha, né? O caminho é gigante, né? E as escolhas são múltiplas, mas pelo menos a gente tem, sabendo uma referência de onde estamos ou como chegamos até aqui, a gente tem uma noção melhor para onde é que a gente quer caminhar. Então a teoria, eu acho que ela cria justamente essa capacidade de observar de fora. Nada mais é do que a meditação também, né? Então, nesse sentido, o estudo da teoria é esse lado de, ok, o que estamos fazendo? O que outras pessoas estavam fazendo e para onde é que nós queremos ir, né? Então, nesse sentido, é super importante a meu ver, a teoria, não necessariamente para trazer algo de, sei lá, toda a prática física, né, de tradicionalmente dos estúdios atuais, né, contemporâneos, que a gente pode chamar assim, ter uma aula de conceito, de termo, de alguma coisa assim, porque poderia desviar e talvez não é o foco, né? Mas eu sinto que é importante os professores estarem alinhados dentro de uma teoria. Né? Porque internamente, se você tem um sentido da teoria, da história, você internamente sabe mais, entende mais e corporifica mais o significado da prática. Então, mesmo que a prática seja física, de algum modo, nas palavras, na condução, no jeito, do porquê você está conduzindo aquela prática, muda. Né? Uhum, Para mim, uhum, isso é muito importante, a gente entender a teoria enquanto referência de uhum. história. E lembrando, igual, e aí só sua própria pergunta já foi uma quase resposta nesse sentido, né? O que é teoria e o que é a prática, né? Então, É. uma aula de yoga antigamente era aula de teoria de yoga, de certo Uhum, modo, né? Não era a uhum, aula da prática hoje. E a prática é uma prática teórica, né? Então, sentavam-se juntos, lia-se os sutras ou recitava-se os sutras e se comentava, né, sobre o sutra. Para o guru aprofundando mais no sutra, né? E a partir desse aprofundamento, aí tinha a prática que era meditar, né? E dessa uhum. prática de ficar em pausa. Então hoje se modificou bastante as práticas, né? Mas ao mesmo tempo tem algo que conecta, né? Tem algo que ainda faz essa linha. E é importante a teoria para a gente fazer essa conexão, Essa né? E conexão. entender que a Uhum. prática faz. A prática é a teórica, nesse sentido, né? Conscientemente ou não. E se a gente ganha consciência, a prática fica mais profunda. Essa que é a grande diferença, eu acho, né? Perfeito. Da mesma forma como uma coisa vai, de qualquer forma, se ligando à outra, né? No sentido, de Claro. repente, um aluno que se interesse mais fortemente pela teoria, ele pode começar pela teoria e aquilo ir mobilizando ele de alguma forma, e isso pode sim ter um impacto quando ele for sentar no silêncio dele ou fazer um asana. Completamente. E vice-versa, né? O aluno que Sim. está ali, usando lá o termo do tapas, né? Está lá
com muita disciplina, está muito ali focado em fazer a execução de um asana com presença, com respiração, com percepção interna, etc, etc. Toda também essa absorção dele naquele momento de fazer aquele vrikshasa, naquela postura, seja ela qual for, também, de alguma forma, vai estar trazendo formas, pensamentos ou questões Sim, até, assim, existenciais mesmo, né? Ou completamente. que possam estar tocando o que, às vezes, ele sem saber que estaria by the book, vamos dizer assim, dentro de uma da teoria, mas é a teoria. É a teoria emergindo daquele ser, né? Isso é super interessante, porque a gente entende que todo movimento corporal é um movimento da mente, né? E todo movimento da mente é um movimento corporal, necessariamente, né? A questão Uhum, é se a gente tem consciência ou não disso. E isso é super importante, né? Então, eu lembro isso, a hora que eu comecei as minhas práticas de yoga, uns 13, 14 anos atrás, foi mais ou menos. Eu estava procurando práticas calistênicas, né, que tinham a ver com calistenia, ou seja, usar o próprio corpo para trabalhar, né, assim, então era uma busca física nesse sentido, porque eu queria ter uma autonomia. Onde é que eu uhum, tô viajando, tô, uhum, né, sei lá, eu paro e consigo ter minha prática. Eu cheguei no yoga assim, é algo que me dá isso, né? Posso uhum, achar um tapetinho, nem que se tiver numa grama eu consigo achar. Então era algo essencialmente prático para mim, né, assim. E aí, e isso trazia uma prática completamente diferente, né? Porque eu chegava na forma, né? Então eu olhava o professor, eu tenho que chegar nessa forma. Então é aqui, então o ombro está aqui, então esse aqui vai para lá. Depois, quanto mais eu fui escutando os professores, aí comecei a fazer as formações, comecei a ler, né, também, a decantar, a prática modificou completamente, né? Então uhum, foi e melhor, é incrível isso, né? A gente pensa, não, se você tem uma prática física, cada vez mais física, o físico vai melhorar. Às vezes, ler um livro ou escutar um professor, a sua prática física muda absurdamente. É incrível isso, porque uhum, muda uma chavinha interna mesmo, né? É mesmo. Eu tô aqui porque eu quero tá bem. Eu tô aqui porque eu quero respirar melhor. Eu tô aqui porque eu tô querendo serenidade. Eu não tô aqui porque eu quero, sei lá, às vezes ter um abdômen super travado, sabe assim? uhum, Então muda um pouco a busca. E aí, às vezes até você chega naquilo que você estava querendo antigamente, mas é outro caminho, né? Então é o caminho, nossa, eu posso respirar, nossa, eu posso expandir, nossa. Aí você começa a achar os ajustes internos, uhum, né? E esses ajustes internos eu sinto que tem muito por uma certa calma, uma serenidade, né? Que a teoria pode trazer esse local, né? Que não é das buscas externas um pouco densas, que podem ser extremamente importantes, né? Também, a gente precisa de saúde, né? Mas que tem esses outros locais internos também. Então é incrível mesmo essa conexão e para mim a minha prática pessoal mudou completamente. Eu sinto que isso faz a diferença também quando eu estou ensinando yoga na prática também, né? uhum. Como isso chega para o aluno. Né? Isso. E na mesma continuação da tua reflexão, do teu pensamento, o quanto que a própria, de uma forma assim mais ampla, a própria vida, ela modela a prática, né? Porque não raro, a vida está aí para ser vivida, né? Então, os acontecimentos, eles vão acontecer. Aqueles que a gente rotula de bons e ruins, igual o que a gente está vivendo atualmente. Tem gente que está Sim, achando isso que é um inferno, tem gente que está achando essa situação um nirvana. claro. Tá super polarizado, o que é ótimo, né? Então, o quanto também que uma situação, por exemplo, essa que estamos vivendo, né, a nível planetário, isso vai afetar também a prática. Talvez a gente não perceba de um dia para o outro, mas o quanto que quando a gente perde um ente querido, por exemplo, quanto que o processo do enlutamento Claro. transforma a prática, né? E nos brinda, nos traz de presente a exploração muito mais profunda de alguns asanas que em outro período de mais euforia, muita alegria, que não o estado do enlutamento, a gente não conseguiria explorar Com certeza. XPTO asanas com tamanha profundidade e vice-versa, né? Sim, Então, acho que a brincadeira é um pouco essa, assim, um pouquinho do que é preconizado quando a gente fala prática, aí a prática abrangente mesmo, né, do sim. yoga, não só dos asanas, da respiração, o quanto que, de alguma forma, quando a gente né, entra para essa história do yoga, o yoga entra para dentro da nossa vida,
eu consigo entender o processo de amadurecimento junto aos alunos, e eu sou a minha primeira, óbvia, aluna, né, anterior a qualquer outro, mas eu vejo, destacando um pouco, eu olhando a Ana Luísa como aluna, eu vejo o quanto que hoje, 20 anos passados, assim, dessa aposta, que foi uma aposta feliz na minha vida, pelo menos tem sendo, em relação à entrega à ciência, filosofia e prática do yoga, o quanto que chega em algum momento aonde não tem mais uma separação Claro. do que é o yoga e a vida, né? Sim. Não no sentido assim de que virou algo, como é que fala? Não é uma coisa assim do vício, do fanatismo, e não é esse vetor, que isso Sim. também poderia ser explorado dessa forma, tá? Não esse vetor, é o vetor pacificador do ser. Claro. É assim, é entrar num estado cada vez maior da não luta. Pelo Sim. menos da minha experiência, porque eu tenho um fundamento assim de muito mais, ou pelo menos vim usando ao longo da minha vida muito essa roupagem do ir à luta. Tipo assim, Claro. vamos, santo, né? E pô, Claro. desembainha a espada. Sim. E não é bem assim, né? E o yoga, Sim. ele vai fazendo contorno e aquela gangorra, né? Claro. Colocando de alguma forma, né, a situação da mente de cada um, do praticante, né, a, a, trazendo mais clareza, no sentido que as confusões vão continuar, a vida vai continuar trazendo seja lá o que for, mas dá para permanecer, pelo menos por tempos mais não tão curtinhos, mais longos, dentro do olho do furacão. Claro. Né? Usando essa metáfora que é muito usada, né? O estar lá, né? Sim. Sair disso, né? Não Claro. obstante ao que acontece, você volta, Claro. né? Não, para mim é muito curioso isso, e é bem isso. Por exemplo, a maneira como alguém reage ou age, né, ou se observa dentro, por exemplo, não sei, o professor acabou de passar alguns ajustes e uma entrada num Guerreiro 2, por exemplo, e aí, em determinado momento, ele fala, vocês, não sei, vão ficar aqui por 10, 20 respirações, né? Então, como isso afeta a mente? Nossa, é muito tempo. Nossa, será que eu vou conseguir respirar? E nisso o ombro já subiu, e nisso Já já subi. tensionou o abdômen. Então, a maneira como a gente lida com alguma notícia, seja boa ou ruim, ruim dentro da sala de aula, ou que a gente interpreta isso como boa ou ruim, é muito próxima da maneira como a gente vai receber uma notícia ou um fato na vida, né? Uhum. Hoje você vai ficar nesse guerreiro, né, o guerreiro 2, não sei, alguns minutos, algumas respirações. Ah, que ótimo, vou conseguir aprofundar mais nele, vou conseguir. Agora então eu tenho que relaxar, porque não tem jeito, né? Se eu ficar tenso aqui eu não aguento. Então é uma oportunidade para eu respirar mais, é uma oportunidade para eu estar aqui dentro, é uma oportunidade para eu expandir mais. Ótimo, é uma oportunidade. Nossa, vocês vão ter que ficar 2, 3 semanas dentro de casa nessa postura, né? Dentro de casa. Ótimo. Então, de algum modo, talvez eu tenha que relaxar, vou ter que respirar mais, vou ter que expandir mais. Então, como a gente lida, né, com algum desafio físico também está muito ligado, porque é mental e é emocional imediatamente. Né? Então, a prática, como você falou, não é uma questão necessariamente de seita, né, ou de fanatismo, é algo real, independente de qual é a prática. Né? Assim, começa a realmente a mesclar de tal modo que é muito forte quando a gente cria mais sensibilidade de entender isso. Você recebe uma notícia ruim, se você fecha o peito, você começa a respirar, né, menor. Pum. Ah, não, calma, tem o yoga, né? Então respira um pouco melhor, tá, abre o peito. Só de fazer isso, você já processa fisiologicamente a notícia melhor. Uhum. Né? Então, isso é algo simples, mas não é. Muda absurdamente, né, a sua Uhum. maneira de viver a vida. Então não é algo só esotérico, eu vou pro yoga, eu vou criar. Não quer dizer que automaticamente você vai ficar bonzinho, né, e sereno, né, assim, mas te dá muitas ferramentas para você trabalhar, Uhum. né, no seu dia a dia. Então, para Uhum. mim isso é incrível, né? E Uhum. a questão da teoria vai mostrar o tanto que o yoga pode aprofundar isso, filosoficamente também. E afeta a sua existência, né? Que você está falando. É a maneira de se Nossa, encarar a vida. é viver,
podendo significar a própria vida, né? Claro. Sem uma meta, como você falou, de ficar bonzinho ou qualquer outra coisa, porque não se Claro. trata disso. Sim. Não se trata disso, né? Claro. Sim. Cada um opera, né? A tal da digital do polegar, né? Tua marca ali é única. É Te único. vira negão. O que você tá fazendo, tudo vai partir desse atrito do sentido positivo de Sim, cada um consigo, né? E acho que o ferramental do yoga para isso é bastante salutar, é bastante bem-vindo. com É um certeza. atrito bem-vindo, né? Ele pode trazer essas subidas e descidas, mas pelo menos a gente entende, né, que você tá de olho no lance. Não Claro. importa, bom, ruim, independente disso, você tá ali, você tá convivendo, você, né, de mãos dadas Sim. consigo e todas as suas partes, enfim. Eu acho que é um, É, é um lugar que dá para trabalhar, sendo querer bem aqui. Bruno, outra coisa, assim, olha, estou aqui na minha cola da outra tela, que queria colocar para hoje alguma coisa em termos de, já que estamos falando assim de teoria, de leituras básicas, ótimo. enfim, para quem está nesse lugar, que é a massa maioria de nunca escutei yamas, niyamas, nunca escutei Sim. por onde começo, né? Eu acho importante também isso. Eu separei uns vídeos aqui para falar. E é importante a gente ver isso. A maneira como a gente entende a prática vai afetar completamente a nossa prática, né? Então a teoria é isso também, né? Para mostrar que muitas vezes de forma não consciente a gente não percebe que está fazendo a prática com determinados fins ou determinados objetivos. Então a teoria, no fundo, é uma maneira de autorreflexão incrível. Assim, né? E entender a história da teoria é entender a nossa própria história dentro da prática. Porque a história se repete. E quanto mais a gente está autoconsciente dela, a gente repete menos ou erra menos, né? No sentido de estar fazendo a mesma coisa que outras pessoas batalharam tanto para ver que não funcionava tanto assim, né? No Uhum, passado. uhum, Então, é importante a gente ver um pouco esse arco histórico, né? Então, nesse sentido, tem alguns marcos, né, que eu gosto de fazer e também alguns livros, né, de marcos também, que são, basicamente, pensar numa história, a gente pode chamar de período auge ou antiga, assim, período medieval e período moderno ou contemporâneo, né? Então, basicamente, o que a gente tem nisso é de grande representação no período antigo seria de atividade seria o Yoga Sutra, né? Do que a gente teria de período medieval, que é extremamente importante, mas que poucas pessoas efetivamente falam sobre isso, é o Shivaísmo da região da Caxemira, né? uhum. Que depois vai influenciar absurdamente moderno e contemporâneo, que é o Hatha Yoga. Então, se fosse para escolher três, seria basicamente isso: o Yoga Sutra, o Shivaísmo da Caxemira e o Hatha Yoga, né? Que é Uhum. bem mais próximo do que a gente tem atualmente. Então, isso são as grandes, digamos, escolas e tendências. Agora, em termos de literatura específica. Para mim é sempre complicado indicar literatura em português. Então, Hum, aos poucos, porque é difícil, tem traduções e a tradução muda muito, né? Assim, uhum. cada tradução vai trazer a sua tradição. A gente brinca um pouco, né? Então, a tradução traz a São, sua vai. tradição, É, né? é. Então, é normal. Então, assim, no português, eu sinto que tem muitos trabalhos dentro de tradição também. Então tem poucos trabalhos acadêmicos. O João vai publicar agora, eu acho que se nesse ano, não sei como é que está com essa confusão toda, mas se não no final desse ano, no outro, um livro muito bom da tradição do Shivais da Kashmira e também do Yoga Sutra. Então esses eu Hum, conseguiria recomendar, porque não é só uma tradução, é um estudo acadêmico também, né, histórico. Então esse bárbaro. seria bom. Por enquanto, o que eu posso recomendar são. Eu trouxe alguns livros aqui, eles estão Uhum. em inglês,
E tem a minha tese de doutorado, que está em português, que aí sim ela tem uma história também. Não somente uma história da Índia, como um pouco desse arco histórico-filosófico. Então acho que é bem legal também. Uhum, Tá? uhum, E ela está uhum. disponibilizada gratuitamente, minha tese, tá? Super. Depois eu posso passar. Mas pensando em termos clássicos, né? Eu vou trazer esses livros em inglês, mas se você achar o seu em português, tudo bem. Mas esse é o que eu indicaria, digamos, sem medo. Assim. Tá. Uhum. Que seria esse, vocês estão vendo solitinho, bom, o Yoga Sutra de Patanjali, Sim. nessa edição daqui, né? Do Edwin Bryant. Essa aqui, inclusive, acho que a gente já chegou a comentar, eu acho que ela tem uma. Essa mesmo, ela tem uma. É um prefácio. Isso, ela tem um prefácio do Iyengar, né? Uhum. Curiosamente. É, Então, eu é. gosto muito dela. E justamente o Iyengar traz essa importância de falar assim: eu sei da minha tradição, que é dentro, né, do Iyengar e tudo mais, e eu sei o que que é a história também. Então, eu faço as escolhas a partir dessa. Né? Então, é super importante. É bem legal Hum. isso aqui. Depois desse, não sei se a gente acha outro jeito de passar para o pessoal. O Hatha Yoga para ficar nessa versão também, nessa edição. Está dando para Uhum. ler tudo. Hatha Swami Yoga Praticare. Mukti, isso, Bodhananda. Então é Uhum. super legal essa tradução aqui. Tem os comentários medievais e os modernos. Uhum. Esse aqui é um livro da tradição do Shivaísmo da Caxemira, que ficou conhecido por outro termo, chama Vijnana Bhairava Tantra, que é a divina consciência, né? Jayadeva Singh. Né? Então ele é muito legal. Esse aqui são 112 técnicas de yoga, que eles chamam, né? 112 yogas ou Uhum. 112 técnicas, né? O yoga entendido como técnica. Aqui. É super interessante também. E aí, a partir disso, a gente tem esse último livro, que é a Doutrina da Vibração. Esse aqui que o João está traduzindo. Acho que já até terminou. Esse é ótimo, do Mark Dixkovsky, que ele estudou nas escolas, acho que foi, não sei se foi Oxford e Cambridge, ou se nas duas, na verdade. Fez toda a sua parte da academia de lá. É reconhecido dentro da tradição na Índia também, né? Então Uhum. mora lá, então fala com os gurus e é considerado um guru também na Índia. Então assim, ele é incrível. Realmente, atualmente, talvez seja o professor mais, enfim, recomendado assim atualmente. Né? É incrível ele. Tá, Então, tá. a Nath tá pedindo, uma pessoa falou aqui para depois. Ah, Ah, a gente vai espelhar, passar. a gente Ah, passa com escrito. certeza. Com Beleza. certeza. Quem está conosco, a gente passa por escrito bonitinho. Vai Sim. salvar a live e tudo mais. Uhum, Então é com isso. certeza. Sim. Então esses aqui são o que eu recomendo, né? Assim, de literatura para. É muito já, se você pegar um deles já é um trabalhão, né? Sim. Então eu aconselho você pegar por período. Qual período às vezes você tem mais, né, afinidade? Tá. Eu diria para tentar estudar outra coisa além do Yoga Sutra, porque já é o que a maioria das pessoas estudam e é o que você já vai encontrar muito por aí. Né? Uhum. Então, ou dedica para o Hatha Yoga, né, para edificar, ou o Shivaísmo da Cachoeira. Eu sinto que é muito importante a influência deles dentro do yoga. Né? Então, é Sim. entendendo isso que a gente vai entender melhor a prática. Né? Assim. Uhum, uhum. Fantástico. Fantástico. Só avisando, então, mais uma vez, que a gente sobe direitinho o nome dos livros, depois, para acesso da tua tese, também manda para a gente certinho, né? Para a gente colocar para as pessoas. Tá. E a gente manda um monte de axé lá para o João, para ele terminar logo, Sim, terminar, aproveitar as quarentenas aí para poder sim. fechar e trazer a obra em português, né? Para ficar mais acessível, se for o caso. É, e combina, E e conversando isso com o João, é sempre um desafio para a gente, o que indicar em português, né? E a gente falou assim, olha, atualmente essa história, por exemplo, do Shivaísmo da Caxemira, do Tantrismo, dessa influência, é a sua tese mesmo, né? Então, a minha tese, né, que eu escrevi, porque realmente ela está bem didática, está em português, então, e de lá tem milhões de citações, né? Porque é uma tese acadêmica, então ela tem as citações. Então, se você quiser aprofundar ainda mais, aí tem citação em inglês, alemão, enfim, francês, aí cada um vai. aí vai. Mas já é um bom começo, assim. Então,
E Bruno, e aí queria que falasse um pouquinho mais das aulas de acro e das aulas também na ESISP, tanto de acro quanto as aulas de filosofia, né? Sim, Como um convite para quem não está sabendo como claro. acontece as aulas. Agora, as aulas presenciais, Online, obviamente, né? Não sim. estão nesse formato, mas para que você comentasse um pouquinho também. Beleza. Então, né, sou professor da casa, né, lá da ESISP há um tempinho, e a gente está agora mesmo nesse formato online com duas aulas, né, uma terça e outra quinta. Então, quintas-feiras, às 8 horas, tradicionalmente, presencialmente, são as aulas de acro yoga. A Nath está lembrando contato e improvisação também. É, então, quintas-feiras, às 8 horas, né, no presencial tem aula de acro yoga. O que que a gente está fazendo online, então? A gente está fazendo condicionamento físico, alinhamento e as posturas de yoga, né? Quanto mais você tiver um alimento, uma firmeza dentro da sua prática de yoga, mais você consegue avançar nas outras práticas, né? Por exemplo, de acro yoga, que combina o yoga em dupla. Né? Então é isso que a gente está fazendo. Fortalecimento, centramento, alinhamento, consciência corporal. Então as aulas estão sendo nesses formatos. Bárbaro. E terças-feiras, então, a gente está com essa proposta de aulas teóricas que já está acontecendo. Estão sendo super legais. E já era um projeto. Estou vendo, Espera mas. aí, que a gente está falando das aulas, dá um time. Então, as terças-feiras, às 2 horas, a gente tem essa aula, que já era um projeto antigo, né, já tinha conversado com a Ana Lu, com o John, e agora deu certo, né? Uhum. Então a gente já emendou esse projeto. Que são o quê? São leituras comentadas dos clássicos de yoga, né? Então são esses livros, na verdade, né? E eu leio o sutra, leio os comentários dos comentários e a gente conversa a partir disso. Então é uma certa volta, né, a um jeito um pouco tradicional de fazer, né? Uhum, Que é uhum. realmente você ir à fonte. E não, então, nesse livro fala isso, que é ótimo, mas é legal, é muito rico, e aí descobrir um tesouro, assim, nossa, como é que eles escreviam? Ah, eles escreviam desse jeito, nossa, o jeito de formular a frase era assim, nossa, então eles estavam preocupados com isso. Então é realmente algo arqueológico, né, quase essa oportunidade de ler como eles faziam, né, então, e tendo a experiência de alguém que já trabalhou essas obras, né, então eu vou comentando, né, vou guiando um pouquinho vocês dentro dessa leitura, eu vou lendo em voz alta mesmo, né, aí tem essa compartilhar tela, né, então é bem legal. E está sendo ótimo. Então, às terças-feiras, das 2 até as 3. Das 2 às 3, perfeito. Uhum. 2 às 3. E agora a gente não está tendo esse formato, mas tem uma aula também aos sábados de contato e improvisação, que é um estilo de dança contemporâneo também. Né? Conheço também. Beleza. Muito bom. Acho que falamos. Falamos. Aqui, como você percebeu pelas intervenções, já preciso Já é o tempo, voltar para o esquema. com certeza. Então, olha, obrigada mais uma vez, Brunão. A gente vai disponibilizar todas as informações das aulas, inclusive tuas e tudo mais. Sim, Seguimos. seguimos. É isso. Muito Um agradecido pelo convite, beijo. pela participação de todo mundo Namaskar. aí.